Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Tudo certo? Sou o professor Estevão, professor Teta, e eu trabalho a parte de física aqui no Évora Vestibulares e vou estar resolvendo com vocês aí a prova da UEMS, tá certo, pessoal? Um foco aí na UEMS. Caso você não tenha a prova, só acessar o site do Colégio Évora e pegar essa prova lá pra gente estar fazendo ela junto, beleza? No mais, siga aí as redes sociais da Escola Évora, no Instagram, no YouTube e tudo mais, que lá vem novidades por aí, beleza, pessoal? Sem mais delongas, vamos então dar uma olhadinha para nossa prova, né, da UEMS que caiu no vestibular. E acessando aqui então, pessoal, a primeira questão, né, como a gente já tem um pouquinho de perfil, uma questão que não foi muito bem escrita, tá certo, pessoal? Ficou meio faltando alguma informação, ficou faltando algum dado, alguma coisa do tipo, mas é a questão de número 36. E a questão 36, ela fala o seguinte, olha só. Durante a prática de rapel na antiga pedreira de Dourados, Paulo, de massa 95 kg, teve um mal súbito e ficou pendurado somente pela corda, sem encostar na parede da pedra. Pedro, vendo que seu amigo estava em perigo, desceu rapidamente para ajudá-lo, levando apenas 5 segundos para chegar até Paulo. Durante a descida, Pedro se deslocava em cada salto 2,5 metros. Considerando que a gravidade do local é 9,8, determine qual a velocidade média de descida de Pedro, qual a tração exercida pela corda que segurava Paulo e qual foi o deslocamento total de Pedro para chegar até Paulo, respectivamente. Bom, então o que acontece aqui, pessoal? Estavam dois colegas lá, né, praticando o rapel, e aí, em um determinado momento, um deles passou mal e ficou meio desmaiado ali nessa corda, pendurado nesse rapel, beleza? Se esse cara ele está pendurado, ele não está com aceleração, ele está parado, né, desmaiado ali, paradinho, e aí quais forças que atuam nele, pessoal? Nele vai estar atuando verticalmente para baixo a força peso e vai estar puxando ele para cima a força tração. Se esse cara não tem a aceleração, a força resultante que atua nele é uma força resultante valendo 0, certo? Força resultante 0. E aí o que a gente vai ter agora nesse momento então, pessoal? Se a resultante das forças dá 0, a tração tem que ser igual ao peso. Então tração é igual peso. E o peso é calculado como sendo massa vezes gravidade. P é M vezes G. Então, jogando a massa e a gravidade, né? A gravidade, a questão falou que está valendo 9,8. Nós teremos que o peso ficou 95 kg, que era a massa de Paulo, que multiplica pela gravidade de 9,8. Fazendo esse cálculo aqui, isso vai dar 931 Newton. Se a tração é igual ao peso, a tração está valendo também 931 Newton. Beleza, então, pensando aí na tração, nós teremos duas opções de resposta. Ou a letra B ou a letra D. Certo, pessoal? Show de bola. Agora vem a outra parte da questão, que ele quer saber qual a velocidade que o colega que desceu, né, para ajudar, teve, qual a velocidade média que ele tem nesse deslocamento e qual foi o deslocamento. Então a pergunta foi o ΔS, certo, pessoal? O que acontece aqui é que a questão não falou que é uma queda livre em si, a questão falou que a cada salto ele deslocava 2,5 metros e a questão falou que ele gastou para chegar lá embaixo um tempo de 5 segundos. Então essas são as informações que a questão deu, certo, pessoal? As informações seriam essas. Aí o que a gente vai começar a imaginar? Bom, será que era uma queda livre? Se a gente imaginar que era uma queda livre, né, não tinha resistência do ar, o cara simplesmente soltou e chegou lá embaixo, nessa queda livre, qual seria a altura que ele caiu nessa queda livre? Aí você calcularia pela equação do sorvetão. H é igual a GT ao quadrado dividido por 2. A gravidade 9,8. O tempo que ele gastou 5 segundos ao quadrado dividido por 2. Fazendo esse cálculo aqui, galera,
a gente chega no resultado de 5 vezes 5 vezes 9,8 dividido por 2, 122,5. 122,5 metros. O que não bate com a realidade, certo, pessoal? Não tem como 122,5, até porque nas próprias respostas a maior distância que pode ter tido é de 50 metros. Então, não foi uma queda livre durante os 5 segundos. Primeira conclusão que a gente chega. É impossível ter sido essa queda livre, pelo menos pensando em respostas com o gabarito que a questão deu. Aí o que a gente pode pensar? De uma outra forma. Vamos pensar o seguinte. Qual foi a distância que ele anda em cada salto, né? Ele andava em cada salto uma distância de 2,5 metros, informação da questão. Então vamos ver quanto tempo gastaria para ele andar a cada salto, né? Quanto tempo que ele gasta para cada salto. Uma segunda tentativa de resolução. E aí nós teremos lá o seguinte, a altura que ele percorreu, 2,5, isso é igual à gravidade 10 não, a questão deu 9,8 vezes o t ao quadrado dividido por 2. O t ao quadrado, tirando a raiz, vai ficar 2,5 vezes 2, 5, dividido por 9,8, raiz de 0,51, 0 e uns quebrado. Se a gente tirar essa raiz quadrada disso, deu 0,714. Então, ele está andando 2,5 metros a cada tempo de aproximadamente 0,714 segundos. Então, para ele andar x metros num tempo de 5 segundos, qual é essa distância x que ele andou? Então, vamos fazer essa regra de 3 aqui agora. 2,5 vezes 5, dividido por 0,714, isso dá 17,5 metros aproximadamente. O que não tem nenhuma nas respostas do gabarito também, galera. Então, ele deu dados para nós fazermos essa questão que não bate com as alternativas. Aí, né, desconsiderando que é queda livre então, porque tem resistência do ar, o cara tá se pendurando ali nas pedras e tudo mais, vamos tentar esquecer essa ideia e vamos pensar na tentativa e erro. Nas forças que dá 931, teoricamente pode ser a letra B ou a letra D. B e D que mostra a tração 931. Então vamos testar os resultados. Se ele tem uma velocidade média de 7 metros por segundo, como propõe a letra bola, 7 metros por segundo a velocidade média, como calcula a velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, se eu jogo a velocidade média valendo 7 e o tempo 5, o ΔS daria 7 vezes 5, 35 metros, o que bate com a letra B. Maravilha! O problema é que na letra D bate também, galera. Qual é a velocidade média que ele deu à letra D? A letra D ele falou que a velocidade média era 10 e o tempo 5. Se eu jogo 10 e 5, o ΔS também dá 50. Então, as duas opções ficariam como respostas plausíveis, né? Das duas opções ele daria, teoricamente, como respostas aceitas pelo gabarito. Ou faltou informação e é uma questão que deve ser anulada, ou deveria considerar B e D como possíveis respostas para essa questão, beleza, pessoal? Porque com os dados, o que a gente pode afirmar 100% é que a tração é igual ao peso 931. Agora, essa parte da cinemática desse exercício, né, essa parte do movimento, ele ou faltou dados, ou faltou alguma informação, ou se era uma questão para tentativa e erro, duas opções acabam sendo possíveis, tá? O gabarito oficial deu como correta a bola, letra B, mas é uma questão que ficou aí mal elaborada. Cuidado, né? Porque quem está fazendo aí as provas da FAPEC sabe que a banca de vez em quando elas avacalham nas questões, beleza, pessoal? Essa é uma questão que infelizmente não foi muito bem elaborado, ficou alguma coisa vaga, alguma coisa faltando, ou o gabarito deveria ser considerado duas opções possíveis, a letra bola e a letra dado. Fechou? Show de bola, galera. Vamos para a próxima aí, meus queridos. Muito bem, pessoal. Segunda questão da parte de física, questão 37, ele fala o seguinte: durante a tarde desta terça-feira, um acidente do tipo
colisão traseira foi registrado na Avenida Guaicurus, que liga o centro da cidade de Dourados à cidade universitária e ao aeroporto. Conforme o relato de um dos motoristas, o que colidiu, eu estava acima da velocidade permitida da via e trafegava a 126 km por hora quando avistei o veículo à frente, o qual estava parado na via, com pane elétrica. A aproximadamente 200 metros pisei no freio nesse mesmo instante, mas não consegui parar e aconteceu a batida. A perícia concluiu que a velocidade na hora da colisão era de 54 km por hora e ainda anotou os seguintes dados: o coeficiente de restituição Ezinho valeu 0, quantidade de movimento conservada, toda colisão entre corpos móveis conserva a quantidade de movimento, a energia cinética dissipada na colisão foi o máximo, massa do veículo que colidiu 1.400 e massa do seu respectivo condutor 100 kg. Analisando essas informações, o perito chegará à conclusão que a colisão foi de que tipo? E a conclusão de que a colisão e o trabalho em modo realizado pelos freios do veículo que colidiu até atingir o veículo traseira equivalem em joules respectivamente a... Muito bem, galera. Então, olha só. Primeira pergunta, qual é o tipo de colisão? Né? Qual é o tipo de colisão que nós temos? Toda colisão obedece à conservação da quantidade de movimento. QI igual QF nas colisões entre corpos móveis. Isso tem que ser obedecido. Maravilha. Agora nós temos 3 tipos de colisão e essa classificação da colisão vai depender do Ezinho. Quando o Ezinho for igual a 1, é uma colisão elástica. Elástica, 100% de restituição, não perde energia cinética. Quando o Ezinho fica entre 1 e 0, é uma colisão parcialmente elástica. A conservação da quantidade de movimento ocorre, porém agora perde energia, parte da energia é dissipada. E quando o Ezinho é igual a 0, é uma colisão perfeitamente inelástica. Perfeitamente inelástica. Na colisão perfeitamente inelástica ocorre a maior perda de energia cinética possível, que é o que a questão falou. A questão falou que o Ezinho é 0. Galera, quando bate e gruda um no outro, quando os corpos colidem e grudam, colisão perfeitamente inelástica, ocorre a maior perda de energia cinética possível, certo? E a restituição é 0, os corpos grudam após a colisão. Bom, nesse caso então, a primeira pergunta era... Analisando as informações, o perito chegará à conclusão de que a colisão foi de que tipo? A colisão foi perfeitamente elástica? Não, não foi perfeitamente elástica. A colisão foi inelástica? Sim, foi inelástica. Parcialmente elástica? Não. Inelástica? Sim. Parcialmente elástica? Não. Pode ser a letra B ou a letra D. B ou D. Beleza? Primeira parte da questão foi feita. E a outra pergunta é: e o trabalho em modo realizado pelos freios do veículo que colidiu até atingir o veículo da... E o trabalho em modo realizado pelos freios do veículo que colidiu até atingir o veículo na traseira equivale em joules respectivamente. Galera, nesse caso o trabalho. E nós sabemos que o carro vinha com uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial que estava valendo 126 km por hora. E ele, antes de bater no carro, ele pisou no freio. E quando ele vai para bater, a velocidade final dele já está em 54 km por hora. Ele falou que a massa do carro mais o motorista, né? O carro tem ao todo 1.400, mas o motorista dentro do carro tem 100. Isso dá uma massa de 1.500 quilogramas. E ele perde o trabalho. Como é que a gente vai achar o trabalho sabendo as massas e as velocidades? Galera, aí minha dica é joga no TEC, Teorema da Energia Cinética. O trabalho da força resultante é igual à energia cinética final
menos a energia cinética inicial. Beleza? Agora é jogar os dados. Jogar no sistema internacional, né? Não pode fazer a conta aí com quilômetros por hora, tem que tudo virar metros por segundo. E agora é uma questão de cálculo, galera, de serviço braçal. Então, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo divide por 3,6. Então, esse aqui, transformando, deu 35 metros por segundo. E 54 dividido por 3,6, esse aqui está dando 15 metros por segundo. Agora, só encaixar os dados. Vamos lá. Trabalho da força resultante é igual massa 1.500, velocidade final 15 ao quadrado dividido por 2 menos massa 1.500 vezes 35 ao quadrado dividido por 2. O trabalho da força resultante é igual 15 ao quadrado vezes 1.500 dividido por 2, 168.750, menos 35 ao quadrado vezes 1.500 dividido por 2, 918.750. O trabalho da força resultante em módulo, um menos o outro, vai ficar 750 mil joules. Esse trabalho seria negativo, certo, pessoal? Porque ele está roubando essa energia, está freando, está perdendo essa energia, mas como ele pediu em módulo, deixa positivo. 750 mil, 7,5 vezes 10 a quinta. Isso dá então resposta letra D de dado. Beleza? Meus queridos, questão de número 38. E ele fala assim a 38, ó. No estudo das ondas é fundamental a importância entender, definir e classificar os fenômenos ondulatórios. Observe a figura a seguir. E aí ele mostra uma primeira figura, que ele mostra uma certa meio que profundidade, que ela varia, e ele mostra uma onda que vinha assim, e aí depois fica assim. Esse aqui ele chamou de X. No fenômeno Y, ele colocou meio que uma fenda. E aí ele coloca um emaranhado de ondas chegando aqui e depois ela sai assim. Então, emaranhado de ondas, depois sai aqui. Esse é o Y. E o fenômeno Z, ele coloca um muro, né, um paredão, e ele coloca uma onda fazendo isso aqui, ó. A pessoa fala, essa onda sonora vai e chega lá. Ela fez esse caminho, é o fenômeno Z. Os fenômenos ondulatórios detectados em X, Y e Z são respectivamente, então ele pede para ver o que rolou nesses três fenômenos, certo, pessoal? Vamos lá, no primeiro fenômeno X. No X, pessoal, repare que rolou mudança na profundidade dessa onda na água. E ela tinha um certo comprimento, o comprimento dela varia. Isso aqui é uma refração. O X é a refração. Qual que é a definição de refração? Mudança no meio de propagação, muda a velocidade e o comprimento de onda. É o que está acontecendo no fenômeno X, refração. No segundo aqui, galera, ele está mostrando que parte dessa onda foi bloqueada e só continuou quem oscila na direção da fenda. No Y, o que ele está desenhado aqui é o que a gente chama de polarização. Quando você impede onda transversal de oscilar, ela deixa de propagar, você está polarizando a onda. A gente pode polarizar por reflexão, refração, por polarizador. Essa fenda é uma fenda polarizadora, ela bloqueia as oscilações em várias direções, só permite que apenas uma vibração continue. Isso é a polarização. E o fenômeno Z, galera, mostrou que uma pessoa fala e a outra escuta, mesmo tendo um obstáculo entre eles. As ondas têm essa capacidade de contornar obstáculos. Isso é chamado de difração. Difração, capacidade que as ondas têm de contornar obstáculo. Então ficamos com refração
polarização e difração. Letra E é a resposta da questão. Beleza? Show de bola, galerinha. Questão número 39, já na reta final aí. Ela fala o seguinte: historicamente, agricultura, pecuária e agroindústria são as principais atividades econômicas do Mato Grosso do Sul. A região se destaca pela produção bastante diversificada no agronegócio, sendo uma grande fornecedora de vários produtos como cana-de-açúcar, milho, gado, soja e celulose. Durante o plantio da cultura de soja no ano de 2020, devido ao grande peso da enorme plantadeira a ser puxada, um agricultor teve que flipar o trator. Flipar consiste em colocar rodados duplos em todos os eixos do trator e, em muitos casos, alongar os eixos do trator. Então, o cara pegou, né, tem lá o eixo do trator, tem uma roda de um lado, uma roda do outro, ele flipou, ele colocou mais uma roda em cada lado do eixo. É isso que ele está falando que quer flipar, beleza? Você, né, pega aqueles tratores que não tem apenas uma roda, ele tem duas rodas. Então, no eixo agora fica duas rodas de cada lado, beleza? Em muitos casos, alongar os eixos. Sobre a óptica da física, é correto afirmar que esse procedimento feito pelo agricultor pode ser explicado assim, letra A. Então vamos lá, vamos ver o que fala a letra A. Como o trator é um maquinário pesado, é ideal fazer a distribuição da pressão com o maior número de pneus, diminuindo a área de contato com o solo. Não, né, galera? Quando eu tenho apenas 2 pneus, eu tenho essa área de contato com o solo. Quando eu flipo e coloco mais pneus, eu estou aumentando a área de contato. Agora eu tenho mais área de contato. E vamos lembrar que pressão é força dividido pela área. Se eu estou aumentando a área de contato, eu estou diminuindo a pressão. A ideia é diminuir essa pressão, para não compactar tanto o solo, né? Então a letra A mentiu. Falsa. Letra B. Ao flipar o trator, ocorre um ganho de torque e uma melhor distribuição da pressão. Torque. Vamos lembrar torque aqui, galera. Torque seria força vezes distância. E a questão falou que quando o cara flipa, ele aumenta, né? Muitas vezes ele alonga o eixo. A hora que você aumenta o eixo, você aumentou o torque. Verdade. Então, ao flipar o trator, ocorre um ganho de torque e uma melhor distribuição da pressão, pois a área de contato com o solo aumenta. Os soldados duplos podem proporcionar a possibilidade de tracionar implementos maiores, se eles forem tecnicamente bem utilizados, e também melhorarem a capacidade de tração em solo de baixa sustentação. Não afundam com o atrito e a patinação das rodas com o solo. Galera, tá certa essa ideia, né? Quando ele flipou, ele aumentou a área, então a pressão diminuiu, é mais difícil dele afundar, dele fazer o solo ceder. Ele alonga o eixo, aumenta a distância, aumenta o torque. Isso faz também com que, se ele faz menos pressão no solo, mas tem mais rodas ali em contato, isso possa estar arrastando, movendo objetos mais pesados. Então, essa B está correta. Nada de errado com ela. Vamos, né, negando as outras aí. Letra C. Flipar o trator, ocorre um aumento na pressão. Não, a hora que eu flipo o trator, aumenta a área, diminui a pressão. Já começou mentindo, já vamos cancelar a letra C. Vamos para a letra D. Aumentando a área de contato com o solo ao flipar os pneus, aumenta-se proporcionalmente a pressão exercida. Galera, não. Aumentou a área, diminui a pressão. Tá errada a letra D. E por último, letra E. Aí ele já começa avacalhando novamente, ó. Diminuindo a área de contato com o solo. Não, não diminuiu. A hora que eu flipei, eu aumentei a área. Não diminuiu a área de contato. Então ficamos com a correta, a bola mesmo. Beleza? Uma pergunta teórica. Você tinha que lembrar de pressão. E ele também citou um pouquinho de torque, né? Que é aquela capacidade de causar rotação. Fechou? Bora pra saideira, galera. Muito bem, então, meus queridos. Chegamos aí na última questãozinha dessa prova. Questão número 40. E ela fala assim, ó. Vamos lá comigo, galera. Ao fazer o experimento hidrostático, o professor e físico Alaor utilizou um objeto de massa 500 gramas, uma balança, que é dinamômetro, e duas caixas A e B.
com líquidos diferentes. Na caixa A encontra-se um líquido cuja massa específica é de 2 gramas por centímetro cúbico. E a caixa B possui um líquido cuja densidade é de aproximadamente 13,6 gramas por centímetro cúbico. A Laor pega o objeto e suspende na balança. A Laor pega o objeto e o suspende na balança. Mergulha totalmente esse objeto na caixa A e observa que o dinamômetro aponta uma redução de 20% da massa inicial desse objeto. Determine o volume do objeto utilizado pelo professor Alaor, sua densidade aproximada e o que irá acontecer quando o professor Alaor colocar o objeto na caixa B. Então, beleza, meus queridos. Olha só o que está rolando aqui. Ele pegou um dinamômetro e colocou o objeto no dinamômetro. Aí ele depois pega esse mesmo objeto e mergulha ele no líquido A. Totalmente imerso no líquido A. E tem uma nova leitura desse dinamômetro, dessa balança. Por quê, galera? Porque na primeira situação, o que nós temos? O peso e a tração. Na segunda situação, o peso continua existindo, a tração variou, vou chamar agora de tração 2, porque quando o objeto está mergulhado no líquido, ele sofre uma força chamada empuxo. Então, por isso que fica mais leve os objetos dentro dos líquidos, porque o empuxo começa a empurrar para cima. Beleza? Muito bem, então, galera. Essa é a nossa situação proposta pelo exercício, certo? E aí, vamos lá. Colocando aqui a informação, é que a massa do objeto pendurado era de 500 gramas. A massa desse objeto era de 500 gramas. Isso dá meio quilograma. A questão falou que a gravidade é 10, pelo menos isso, show de bola, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E o que nós vamos ter? Que a tração é igual ao peso no início. Tração era igual ao peso, beleza. Na segunda situação, ele falou que a tração sofreu uma redução de 20%. Então a tração 2 é 80% do peso. Por quê? Porque os 20% é o empuxo. Então, ó, vamos colocar aqui o peso é meio vezes 10, 5 newtons. Então, o empuxo é 0,2, 20% de 5. O empuxo, galera, 0,2 vezes 5, isso vai dar 1 newton. Esse é o empuxo que está sofrendo esse objeto, 1 newton. Como é que calcula empuxo, galera? Empuxo é calculado. Eu dei flores para a vizinha, para o vizinho, gato, gata. Né? Eu dei flores para a vizinha, gata, eu dei flores para o vizinho, gato. É DF, VI, G. Vamos lá, agora é jogar os dados para calcular o VI, o volume do bloco dentro do líquido. Então, quanto que está valendo o empuxo? O empuxo é 1. Qual a densidade do fluido A? A questão falou que o fluido A tinha uma densidade de 2 gramas por centímetro cúbico. Tem que trabalhar no sistema internacional, tá em Newton, gravidade. E aí 2 gramas por centímetro cúbico, isso dá 2.000 quilogramas por metro cúbico. Vezes o VI, o volume imerso, vezes G, a gravidade 10. O volume imerso, que é no caso o volume total do corpo, que ele foi totalmente imerso nesse líquido, vai ficar 1 dividido por 20.000, que dá 2 vezes 10 a menos 4, né? 1, 2, 3, 4. 1 dividido por 2, 0,5. 10 a menos 4 joga para cima, 10 a positivo 4. 0,5 vezes 10 a quarta é 5 vezes 10 na... Aqui era positivo 4, galera, e para cima que fica menos 4. 0,5, 10 a menos 4, vai uma casa, 5 vezes 10 a menos 5 metros cúbicos. Beleza? É porque aqui era 2.000, com 10, 20.000, passa dividindo, 20.000, 2, 10 a quarta. Quando vai para cima é que troca o sinal desse expoente, beleza? Só que esse volume que a gente calculou está em metros cúbicos e nas respostas ali estão em centímetros cúbicos. De metros cúbicos para centímetro cúbico, galera, você multiplica por 10 a sexta. Então, o volume vai ficar 5 vezes 10 a menos 5, que multiplica por 10 a sexta,
isso dá 50 centímetros cúbicos. Então já pode ser ou a letra A ou a letra B, certo? Primeira pergunta, determine o volume do objeto utilizado pelo professor Alaor. Volume 50. A outra pergunta, a sua densidade aproximada. Vamos calcular então a densidade desse objeto. Densidade a gente sabe que é massa por volume. E a massa do objeto era meio quilograma, isso dá 500 gramas. Dividido pelo volume 50. 50 por 5, isso vai dar 10 gramas por centímetro cúbico. O que já eliminou agora a B, estamos com a A. Mas vamos continuar. Quando colocado na caixa B, galera, qual que é a densidade da caixa B? A densidade da caixa B, do líquido B, é de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Se eu coloco um objeto de 10 gramas por centímetro cúbico num líquido de 13,6 gramas por centímetro cúbico, o objeto é menos denso que o líquido. Então o objeto vai flutuar. Quando colocado na caixa B, o objeto irá flutuar nesse líquido, pois sua densidade é menor que a do líquido. Resposta certa, letra A dessa questão. Então, ficamos com a letra A. E essa foi a prova da UEMS, galera. Ela é uma prova tranquila, teoricamente, a prova da UEMS, né? Banca da FAPEC comete algumas incoerências, algumas imprecisões, alguns textos meio, né, que são conflitantes, vamos assim dizer. Os valores da questão nem sempre é do bem, tem muitas questões que usam valor muito quebrado, número com vírgula, conta extensa, tá certo, pessoal? Mas é uma prova, de uma forma geral, clara, uma prova aí objetiva. Torcer para que não tenha nenhum problema nas questões, tá certo, pessoal? Dê uma revisadinha nos tópicos dos conceitos que eu passei aqui para vocês, a parte de ondulatória, a parte de hidro, a parte de dinâmica, cinemática. Interessante aí vocês estarem afiados para essa parte, beleza? E segue lá, né? Peço aqui mais uma vez que você siga aí os perfis das redes sociais do Évora, também do Física é Teta. Espero ter ajudado, tamo junto. Um grande abraço, galera. Falou, valeu!